Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Nós estamos já no finalzinho do livro, nós já passamos aí pelas quase totalidade das 3 partes, né? Primeira parte é a Gênese, nós estudamos aí o início, né, do nosso planeta aqui. Nós entendemos, aprendemos, né, sobre as nebulosas, nós falamos sobre os astros, sobre os satélites, os sóis, as galáxias, sobre as fases pelo qual o nosso planeta passou, né, nos seus momentos de desenvolvimento, seu desenvolvimento material, a parte mineral, né, da água, depois das vegetações, os movimentos que nós tivemos ali, e aprendemos até chegar no ponto que a Terra se encontra hoje, né? Com um ar já bastante depurado, um ar propício para abrigar seres complexos, como nós, seres humanos, os animais, no estágio que se encontram, né? Nós temos uma vegetação muito diversa também, né? Depois nós entramos na parte dos milagres, que a gente estudou muito sobre o perispírito, sobre Jesus, sobre os fluidos, os diversos fluidos, né? Que é até impossível para nós hoje catalogar devido à tamanha quantidade de combinações possíveis, né? Como nós estudamos, né? Os fluidos reparadores, né? Do mesmo modo que a gente tem os fluidos benéficos, também tem os fluidos que nos fazem mal, né? Uma troca de energia ruim, essas coisas que a gente foi aprendendo por ali. E na Gênesis a gente aprendeu sobre os milagres, né, que a gente já falou várias vezes, que são fatos naturais, é um exercício que Jesus especialmente conseguia fazer devido à sua envergadura moral, intelectual, né, um espírito de luz que esteve entre nós aqui, com um corpo igual ao nosso, de carne, com as mesmas necessidades, mas que devido a ser um espírito muito evoluído, ele conseguiu exercer aí essas faculdades que a gente está engatinhando, vamos dizer assim. Nós estamos engatinhando nessas faculdades. Jesus estava completando uma maratona ali, praticamente sem derramar uma gota de suor, né? Tamanha era a sua capacidade. E depois nós entramos nas predições, quando a gente estudou a teoria da pré-ciência, né? Ou seja, saber antes do momento, né? Pré-ciência, né? O saber antes. E nós aprendemos aí sobre os tipos de pré-ciência, de predições, e agora estamos numa grande predição, talvez uma das maiores, que é aí, são chegados os tempos, ou os tempos são chegados. Muito bem. Ana, fica à vontade, pode falar. Eu quero falar o tanto que nós aprendemos, né? O tanto que foi proveitoso, a ajuda do Max, que ele sumiu, né? Mas foi bom demais, nós vimos muita coisa. Muita coisa. Se a gente for relembrar, né? Até sobre os meteoritos nós vimos, né? Sobre a formação das estrelas, os nascedouros de estrelas. Nossa, como nós aprendemos. Né? Eu aprendi e aprendi. Então, foi bom demais. Está sendo bom. Né? Eu já ia te corrigir. Você não pode falar no passado, não, porque o livro não acabou ainda. É. Está sendo... Eu ia aproveitar e falar, pessoal, que o observatório aqui em Franca, gente, maravilhoso. Quem tiver oportunidade, é de segunda a sexta, das 19 às 22, aqui no Champanhar. E é muito legal. Vale muito a pena mesmo. Aí, aproveitando especialmente... Eu já vi. Eu já vi até o sol lá. É maravilhoso, né? Ô, Ana, sabe que eu lembrei do Max hoje também? A hora que começou a reunião, eu lembrei do Max. Eu falei, por que será que o Max sumiu, né?
Então, Ele contribuiu com tantas informações, reflexões, né? da biologia, né? Não é que ele sumiu, é porque ele tem compromisso, acho que está defendendo a tese, doutorado, e quando ele entrou aqui, porque o Tony pediu para ele dar uma mão, a intenção dele não era ficar, porque ele não podia, né? Por esse motivo. Mas eu vou mandar um recado para ele, quem sabe ele volta, né? Ué. É, O livro é muito rico. Então, aí, a gente sempre dá sempre uma relembradinha, né, para ficar um pouco fresco. Então, vocês vejam que nós falamos de biologia, nós falamos de geografia, de história, de química, além das De geologia, né? De biologia, geologia, de né, astronomia. astronomia, Então, é assim, não, multidisciplinar, né? A Gênesis é um livro multidisciplinar. é verdade. Aliás, toda a obra, né? Toda a obra de Kardec, ela é multidisciplinar e interdisciplinar. Multi e inter. Kardec se vale de várias ciências, as ciências se comunicam, né, como a Ana está falando para nós, e relembrando, né, especialmente no estudo da Revista Espírita aí, que Kardec sempre é aberto a comentários e debates com especialistas da área, hein? Kardec trocava cartas aí com biólogos, com químicos, enfim, com cientistas, especialistas na área, para enriquecer e para debater abertamente. Por isso que eu sempre falo, todo começo de estudo, eu falo que nós estamos dando junto, porque o Espiritismo ele foi criado assim, aberto, né? Sem lição de cima para baixo, né? Sem imposição de ideias, mas sempre num debate. Por isso que quando a gente vai estudar também, o mínimo que a gente pode fazer também é abrir o debate e não querer impor o entendimento que cada um, porque se cada um de nós for ler, a gente vai ter um entendimento sobre o nosso olhar, né? Cada um tem uma formação, de uma época diferente, né? Por isso que eu sempre insisto para que a gente tem que ouvir a todos, né? Então, vou repetir. Estamos numa mesa redonda, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, fiquem bastante à vontade para se manifestar. Nós estamos no capítulo 18, e agora nós estamos no item 5. Nós estamos estudando aí os tempos são chegados. Nós já vimos aí que esses tempos são chegados, é um momento de transição, né? De passagem, né? Em que a gente vai, que o planeta Terra vai passar de série, vai passar do primeiro para o segundo ano da faculdade. Ele vai evoluir na escala do globo. E a gente também estudou e está estudando que essa transição, ela não vai ser em um dia, dia 25 do mês tal, do ano tal. Não. Na verdade, é uma transição que desde os tempos de Kardec é da segunda metade do século XIX, e ele já se falava que a Terra estava passando, né, por um período de transição. Estamos nós aqui, né, em 2023, falando isso ainda. Então, dado a lentidão sob o nosso olhar de uma encarnação, vamos dizer assim, para nós parece que demora muito, né? Se a gente acha que um século é muito, para nós parece que demora muito, mas se a gente ampliar a visão, né, numa visão reencarnacionista de muitas encarnações, é uma fase que a Terra está passando. Mas, para nós, num olhar mais menorzinho aqui, do nosso tamanho, parece que demora. Então, nós estamos estudando essas transições. A gente falou aqui que tem períodos em que a Terra, né, que os planetas, quando estão evoluindo, passam por períodos, né, de transição. Tem a evolução lenta e tem aquela evolução um pouquinho mais rápida, né? São dois tipos. A evolução lenta é aquele ditado brasileiro, né? Que de grão em grão a galinha vai encher o papo. Então é devagarzinho mesmo. Nós vamos, a gente nasce e a gente vive um período aqui, uns mais, outros menos, e aí a gente volta para o plano espiritual, fica fechado para balanço ali, dá uma olhadinha no que errou, no que acertou,
trabalha e aprende um pouco mais no plano espiritual, voltamos para cá um pouquinho melhores. E aí a gente trabalha de novo e a gente fica nessa erraticidade, nesse vai e vem no plano espiritual. Nesse vai e vem nosso para lá, voltando sempre um pouquinho melhor, nós contribuímos um pouquinho para o planeta melhorar. Quando a gente abre a visão de uma forma coletiva, cada geração que vai passando, o planeta melhora um pouco. E desse pouco em pouco é que vai dando essa evolução lenta, né, que Kardec chamou. E tem períodos, sejam eles mais localizados, ou períodos localizados, ou numa escala maior, que o planeta passa por momentos de agitação, vamos dizer assim. E nesse momento de agitação é como se também tivesse um progresso ali um pouquinho mais rápido, né? Se a gente pensar em situações localizadas, a gente percebe, estudando história, que alguns países se organizaram melhor depois de serem praticamente devastados, né? Tiveram que aprender a se reorganizar, tiveram que aprender a dividir um pouco mais. Então, foi um período, apesar de aos nossos olhos parecer muito triste, né? Porque muitos desencarnes, ou alguns momentos difíceis, contribuíram para a evolução, né? É como vou dar um exemplo aqui, a gente tem a experiência do dia a dia, todo dia nós temos uma experiência. Às vezes tem uma experiência na nossa vida que mexe com a gente e a gente muda para melhor. É mais ou menos isso que acontece com o planeta também. Às vezes é localizado, às vezes tem uma escala um pouquinho maior. Bom, então vamos lá, né? Capítulo 18, item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. E é isso mesmo, né? A gente percebe que uma olhadinha para trás que nós damos, a gente já consegue acondicionar alimentos por longos períodos, né? A gente congela uma carne, fica aí 6 meses congelado, vários meses, a gente consegue se organizar melhor, né? Então, nós temos aí, do bem-estar material, uma evolução enorme, né? A gente tem anestesia, tem, para os lugares mais frios, até cobertor elétrico nós temos, né? Nós temos aí essa questão, tanto relativa ao conforto, quanto relativa à sobrevivência, os avanços da medicina e tantos outros. As artes, nós também temos uma evolução muito grande, porque a gente estuda as artes, né? Então, nós tivemos vários e vários artistas, né, seja na pintura, na literatura, na música, que evoluíram demais, né? Então, acho que qualquer um de nós aqui, se estiver num dia difícil, se a gente colocar uma música clássica e deitar, a gente consegue relaxar pela arte. Ou quando a gente se debruça num bom livro, quando a gente vê um quadro bem pintado, entende o sentimento do autor, então nós também temos nossa evolução aí nas artes. E na ciência, como eu disse, né, só de ter uma anestesia para fazer um canal do dente já é uma evolução maravilhosa, né? Não precisa mais sofrer e desmaiar de dor. Nós temos a anestesia aí. Fica à vontade, Ana, pode falar. Você falou nas artes aí eu não me contive, né? A música clássica, que eu amo, eu adoro, né? Os vários compositores clássicos. É maravilhoso. Inclusive, eu fiz não sei se a Marlene lembra, uma peça teatral dos gênios precoces da música clássica, no encontro de evangelizadores. E foi muito bonito que eu coloquei crianças para participar, até o seu primo, Marlene, tocou, lembra? O filho do Marquinhos. Ficou lindo, né? Aquele teatro. Então, eu costumo, às vezes, assim, demoro, às vezes, para dormir, aí eu coloco, né? Eu amo aquela música que eu até vou falar para vocês, Claire de Linde,
do Claude Debussy. Não sei se vocês conhecem. É linda essa música. Linda, linda, linda. Assim como a Sonata ao Luar, do Beethoven, o Clair de Lune é uma música maravilhosa. Se vocês procurarem lá no YouTube, Clair de Lune, Claire de Lune, escreve, né, em francês. E é bonita demais, e é muito suave, e a gente dorme gostoso, tranquilo, e o celular fica lá rodando até não sei quando, e a gente acaba dormindo, porque, de fato, é relaxante, é calmante para o nosso coração. Principalmente quando a gente está assim, com ansiedade, né? Vai dormir ansiosa pelo estresse do dia. Então, é muito bom mesmo. Você lembrou muito bem, Caio. Essa evolução que nós utilizamos até como remédio, né? As artes aí, como a gente falou. E na ciência dessas evoluções, né? Hoje a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente tem um remedinho ali, né? E também todas essas evoluções que a gente tem, né? Então, a gente está cada um na sua casa aí, se vendo, se ouvindo, né? Enfim, essas evoluções. Então, Kardec está falando aqui que é incontestável esses progressos, são incontestáveis, né? Mas e aí? Aí ele vai falar o seguinte, ó. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Qual seria, então, esse progresso? Né? E aí Kardec diz, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Né? Importantíssimo. Nós temos aí uma evolução muito grande nessas ciências, né? Nas ciências, nas artes, no bem-estar material, mas agora está na hora da gente dar uma desenvolvida no bem-estar moral. Fica à vontade, Ana. Então, diante desse acervo de conhecimento já adquirido pela humanidade, né, do ponto de vista intelectual, no campo científico, no campo tecnológico, no campo das artes, nós ainda sentimos um mal-estar geral, conforme fala lá no Evangelho, né? O mal-estar se torna geral, porque nós mesmos é que acumulamos justamente por falta desse conhecimento moral. Então, nós já avançamos um pouco nessa moralidade, mas ainda falta muito, nós temos muito que realizar. Por isso é que eu digo, o mesmo tanto de tempo que nós levamos para construir esse conhecimento intelectual, nós ainda vamos levar muito mais para construir a nossa moralidade. Porque o conhecimento intelectual é fácil. O difícil é a moralidade, é a moral. É o nosso agir no bem, né? Esse é difícil. Então, eu acredito que nós ainda vamos levar bastante tempo. Mas nós vamos chegar lá, é lógico, né? Já demos um grande passo, porque nós não somos mais aquela sociedade bárbara, tão bárbara, né? De tempos atrás, do tempo da Antiguidade, na Idade Média. Hoje as coisas melhoraram demais em todos os aspectos, mas nós temos muito ainda a realizar, e vai muito tempo. Exatamente. E a moral, o bem-estar moral, o desenvolvimento moral, ele depende da nossa própria lapidação, né? A nossa melhora íntima, que é talvez a grande base do espiritismo, né? O espiritismo que a gente estuda, e em praticamente toda lição nossa que a gente faz, está presente a reforma íntima, né? Que é Você vê que há 40 anos atrás, mais ou menos, quase 40, quando eu ainda dava aula lá no Pestalozzi, o doutor Novelino sempre falava para a gente, falava, olha, de homens de ciência já temos demais, agora está na hora de educar o sentimento, ele falava para nós. Ele nunca deixou de recomendar isso. Mas
a gente ainda não entendia bem o que era educar o sentimento. Hoje, com as escolas de inteligência emocional, os livros de inteligência espiritual, né? As aulas, os cursos que tem, a gente entende melhor. Aí eu falo, se eu ainda desse aula, quanta coisa, né? Eu iria introduzir, eu iria tentar mudar em mim e tentar passar para os meus alunos, né? Porque a gente não entendia, não tinha ainda maturidade, não sei se a Marlene tinha, eu não tinha, para entender bem o que ele queria dizer com aquela educação do sentimento. A gente tentava sim, mas a gente não tinha ainda incorporado isso, como hoje, né, eu já incorporei, embora ainda não pratique, né, incorporei em termos de teoria. Agora, a prática é que é difícil. Exatamente. Então, chegou a hora, que, como diz Kardec, do imenso progresso, né? Que é aquele que vai reunir esses sentimentos de caridade, fraternidade, solidariedade, para assegurar o bem-estar moral, né? O bem-estar da moral, né? Porque o bem-estar material, mesmo que ainda não distribuído corretamente, né? Então, ainda tem muitas pessoas que têm essas dificuldades, a gente já sabe como fazer. Agora, a moral, ela está um pouco mais para trás, né? Então, a gente fala assim que as duas asas da evolução, uma asa é a moral e a outra é a intelectual. A nossa intelectual está grande, mas a moral ainda está curtinha, então o voo não desenvolve tão bem. Depois, Kardec continua dizendo o seguinte: não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então, esse aqui é mais ou menos o resumo da evolução. Por que a gente evolui? Como que a sociedade evolui? A sociedade evolui se modificando. A sociedade ela estabelece instituições, estabelece costumes, formas de viver. Com o tempo, com o desenvolvimento intelectual e moral, não vai cabendo mais essas instituições. E nós precisamos ir mudando, aperfeiçoando, né? Melhorando as formas da gente viver. Porque, muito importante Kardec dizer é o seguinte: boas para certa época. Então, naquela época, fez parte daquele estado de desenvolvimento, né? Então, eu gosto de fazer uma comparação com uma roupa, né? Eu gostava muito de um short de futebol que eu tinha. E eu comecei a usar ele, ficava para baixo do joelho, depois tinha virado quase um calção de natação, porque eu cresci, o calção não. Chegou um ponto que eu tive que abandoná-lo, não dava mais. Então é a mesma coisa. A gente vai utilizando, né, a nossa forma de viver, mas a sociedade cresce e a roupa fica apertada. E aí a gente precisa mudar, né? Então, foi bom aquele short? Para aquela época foi bom. Mas hoje não serve mais. É isso que a gente tem que ter em mente. Fica à vontade, Ana. Então, nós estudamos na Joana de Ângeles na quinta-feira, e ela fala dos paradigmas, né? Então, aquele paradigma já não serve mais. Hoje é um paradigma novo, um modelo novo, e nós temos que nos adaptar a eles. Porque, serve de entrave para nós, se nós ficarmos com o paradigma antigo, presos, né, aos paradigmas antigos. Então, são paradigmas novos, e nós temos que procurar saber quais são e agir no sentido de praticar esses novos paradigmas que vêm surgindo e que nós temos, devemos e podemos aceitar sem murmurar, porque os tempos são chegados.
Exatamente, como disse a Ana, se a gente não, eu tinha até passado aqui, e é verdade, se a gente ficar preso a essas formas antigas de viver, ela vira um entrave, atrapalha o nosso desenvolvimento, né? Vocês imaginam eu com 1,90 m usando um short de uma criança de 7 anos, né? Não dá, né? Não seria respeitado. Bom, depois Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, as palavras que a Ana trouxe aí de seu novelino, do desenvolvimento do sentimento, né? O desenvolvimento da inteligência está muito bom, né? Como eu disse aí, nós estamos cada um num lugar, falando ao vivo, né? Podendo estudar à distância, mas a gente precisa elevar o sentimento. Ou seja, é pegar o que nós construímos pela inteligência e utilizar para o bem do sentimento, né? É isso que nós estamos precisando fazer. Mas para que a gente faça isso, o que é necessário? Que o orgulho e o egoísmo, tudo aquilo que excite o orgulho, que incentive o egoísmo e o orgulho, nós temos que destruir, né? Então, nós temos que sair desse caminho, né? A sociedade, como a gente fala, melhora muito mesmo, né? Mas nós ainda somos muito... A caridade e a humildade, né? Isso. Caridade e humildade. Então, os dois principais sentimentos, as duas principais virtudes. Virtude é sentimento puro, né? Que nós temos que procurar praticar. E é difícil, hein? É difícil ser humilde. Não é fácil, não. É, de novo, a reforma íntima, né? É a gente se lapidar, né? Então, tudo que nós ainda somos muito vaidosos, nós somos muito preconceituosos ainda, né? Nós julgamos muito pela aparência. Então, tudo que está relacionado a isso, a gente tem que extirpar, né? Não é simplesmente embrulhar e jogar fora. É difícil, nós temos que mudar, né? Nós temos que nos reeducar, reaprender o nosso olhar, reaprender a nossa fala, né? No sentido de fugir tanto do egoísmo quanto do orgulho. Hein, Caio? Boa tarde. Interessante, né? Vocês falando aí, eu estava pensando. E nós usamos o conhecimento, né? Exatamente para ficar mais orgulhosos ainda, né? Quantas vezes aquela pessoa que sabe mais, que detém mais o poder, o conhecimento, ele oprime o outro, né? Porque ele se sente envaidecido. Faz sempre assim, né? Os grandes setores dos descobrimentos, das conquistas, enfim. E aí? Aí não acredita nem em Deus, né, Marlene? Então, pois é. Aqui é Deus, né? É. Eu sou o bom da bola. Eu estou com tudo e não estou próximo. Não é? É. Que Deus é esse? Então, tem que chegar aquele momento em que realmente o que detém o conhecimento, ele vai levar, né, de maneira mais eficaz para uma boa convivência, para a serenidade, né? Mas a gente chega lá, né? Não sei que dia, não, mas chega. É aquele que detém... Marlene, nós estamos sendo, bem dizer, forçados, né? Porque o Caio lembrou muito bem, ele usou a palavra aí, preconceito. Nós estamos numa fase de quebra de preconceito. A meu ver, é para quebrar mesmo, é para romper com qualquer tipo de preconceito. E a sociedade que é constituída por nós, né, ainda é muito preconceituosa. Então, nós temos que romper com esse paradigma de preconceito. E você vê, o que é o preconceito? É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Porque é uma série, né? Orgulho e preconceito. Porque acha que o outro não cabe. A série bonita, eu recomendo para vocês, tem
no YouTube, na Netflix, Orgulho e Preconceito. É? Muito bonita a série, é uma série inglesa. Aí, fica aí a dica para nós, né? É isso aí. É isso aí, é o orgulho mesmo, né? É a gente querer impor o nosso modo de vida ao outro. É eu escolher como que você vai, né? Como você vai viver, né? Como se a gente soubesse como que o outro deveria se portar, ou se vestir, ou com quem se relacionar, né? Sendo que isso é um direito individual. Então, tudo que está relacionado a isso, nós temos que ir tirando, né? Como a Marlene falou, é aquele que detém o conhecimento, usar o conhecimento para o bem de todos e não para um exercício de poder, né? Então, eu que sei, né? Eu que sou o dono da bola, eu que vou escolher o time, né? Então, não adianta, né? A bola está lá, vamos dividir, vamos todo mundo, vamos jogar, né? Bom, e aí Kardec continua e diz o seguinte, ó. Tal o período que doravante é em diante, né? Então, tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, ou seja, do estado que veio antes. Como a idade viril, o é da juventude. Tá, o que Kardec, né, está falando aqui para nós? Ele está falando o seguinte, nós vamos entrar nessa fase aqui, ó, de fazer isso mesmo, de elevar o sentimento, de destruir, de erradicar aquilo que excita, que estimula o egoísmo e o orgulho. Então, nós vamos entrar. E essa fase marcará uma das principais da vida da humanidade. E aí ele diz, ó, essa fase, que é que vai ter essa elevação do sentimento, é o complemento indispensável do estado precedente. Então, o que significa isso? O precedente é o que vem antes. Ou seja, o que vem agora é um complemento ao que veio antes. Então, se antes nós fomos bárbaros, né? Se a gente invadia a terra do outro, né? Na paulada, escravizava, estuprava, extorquia, aquele momento, o desenvolvimento vai culminar nesse. Porque aí, pela dor, a gente vai vendo que não cabe mais. Então, ele diz, é como a idade viril ou é da juventude, né? Então, você pega um homem maduro, né, que está ali, vamos dizer, no ápice da idade, né, do trabalho, do intelecto, é a consequência do que ele teve na juventude. Então, a gente não se preocupa com as crianças, né? Vamos dar um desenvolvimento bom para que lá na frente eles consigam se desenvolver bem. Aqui é a mesma coisa. O que vem depois é um complemento, ou seja, continua o estado que nós passamos antes. Fica à vontade, Ana. No livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que o desenvolvimento intelectual sempre vem antes, preparando o caminho para o desenvolvimento moral. Então, as coisas caminham assim, pelo que está lá no livro dos Espíritos, né? Então, primeiro o conhecimento intelectual mesmo, que precede o moral, conhecimento moral. E ele abre caminho. Então, por isso que é importante nós conhecermos todos os ramos, né, do conhecimento do mundo universal, como também o autoconhecimento, né, que é imprescindível para a nossa transformação moral. Então, chegou a hora agora do autoconhecimento, de voltar para dentro de si e se autoconhecer. Porque sem o autoconhecimento não tem como nós nos transformarmos. Então, chegou a hora, né? Tanto é que as escolas psicológicas, a medicina, está voltada para isso, para o autoconhecimento. Então, chegou o tempo de maturidade psicológica da humanidade para se autoconhecer e se transformar. Exatamente. Cada vez mais nós estamos preocupados com a saúde mental. Antes nem se falava em saúde mental, né?
está forte, está corado, dá conta do serviço. Não é assim, né? Hoje nós estudamos a saúde mental, o bem-estar, né? Porque nós estamos com esse outro olhar, né? Com esse olhar do sentimento mesmo. Então, a gente pode ver que a sociedade ela passa por fases, né? E essa fase agora é o complemento da anterior. E aí Kardec complementa dizendo o seguinte: ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Então, lembrando que a gente está na fase do livro que fala sobre presciência, as predições, né? Então, essa fase, ela podia ser predita. Dava para se prever pelo caminho que a sociedade foi tomando. Por isso que a gente pode falar que são chegados os tempos determinados por Deus. Porque a gente chega num tempo em que a gente vai chegar no núcleo dos ensinamentos de Jesus, né? Como é que a gente podia antes, né, falar de uma abertura para as pessoas, como é que a gente podia falar de preconceito numa época que a escravidão ainda existia, né, que se considerava que determinadas pessoas eram inferiores. Então não dava. A gente tinha que passar por um grande desenvolvimento intelectual para depois chegar nesse ponto, para a gente poder tocar nesses assuntos, aprofundar na moral, né, que é realmente ali o núcleo dos ensinamentos de Jesus. E o núcleo dos ensinamentos de Jesus é a bondade divina, né? Então, é assim que a gente chega lá. Item 6. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial. Não se trata de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Então, essa é uma fase que não vai ser parcial, não vamos ter um desenvolvimento localizado, né? Vai ser uma questão que vai envolver o globo todo. Vai ser um progresso moral, né? Um progresso universal moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado, né? Então, uma ordem de coisas que vem acontecer, e os homens, né, que são mais opostos a essas mudanças, acabam trabalhando, né, para ela a seu malgrado, né? Então, vejam que, às vezes, a gente vê pessoas que combatem o progresso, na verdade, elas acabam fomentando o progresso, porque se percebe o quão atrasada esses pensamentos são, o quanto que eles atrapalham a sociedade, né? E aí Kardec continua dizendo o seguinte: a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai ao passo de gigante. Conflito entre gerações sempre tem, né? Porque você cresce com pensamentos, depois aparece uma ideia nova, é difícil mesmo. Mas a gente pensa, né, segundo aqui os próprios ensinamentos, que isso é inevitável. Porque toda vez que, como eu disse, a gente passa um período na Terra e desencarna, passa um período no plano espiritual. Quando a gente volta, a gente está um pouquinho melhor. E nesse de pouquinho em pouquinho, as gerações novas trazem ideias novas, ou conseguem desenvolver sementes que estavam já na sociedade há um tempo, né? Então, é assim que o planeta desenvolve. É assim que a gente melhora. E o que a gente não pode esquecer também, quando a gente fala de geração nova, parece que está vindo alguém novo, mas é gente que estava aqui há um tempo atrás, não podemos esquecer disso. Então, talvez nós estamos reclamando da geração nova, né? Mas a gente vai ser uma geração mais nova ainda lá na frente, que vai sofrer o combate das gerações anteriores, mas isso faz parte, né,
desse embate de ideias. Fica à vontade, Ana. Então, você está falando aí, eu lembrei da Ivone Pereira, acho que é no livro Devassando o Invisível, se não me engano, ela fala que os espíritos dos compositores, daqueles gênios precoces da música, iriam reencarnar agora, né, nos anos 2000, e para já preparar para o mundo de regeneração, sob a égide de Vitor Hugo, do escritor e filósofo Vitor Hugo. Ela fala isso, né? E ela é uma médium confiável. Então, está lá. E é muito bonito isso, porque o que a gente está vendo? Se não for, assim, mentira, se não for fake, o que nós estamos vendo nas redes são crianças de tenra idade, tocando piano, assim, ó, violino, piano, com uma desenvoltura, com uma lucidez musical, uma harmonia, uma coisa incrível. Então, são eles que estão de volta. Porque a arte envolve sentimento, não é mesmo? Principalmente essa música clássica, maravilhosa, ela envolve sentimento. E parece que estão reencarnando lá entre os orientais, mais do que aqui no mundo ocidental. Porque o que a gente vê são mais crianças, vê também no mundo ocidental, mas a maioria que eles têm mostrado nas redes são orientais. Interessante, né? Eu achei muito interessante isso aí. Levando em consideração o que a Ivone Pereira comentou lá atrás. E quando que ela escreveu esses livros? Faz tempo? Anos 50, 60. Isso é muito interessante. E aí, nessas voltas, né? Sejam o pessoal voltado da música, né? Sejam também os filósofos, né? Assim, a gente vai tendo aí essas retomadas de desenvolvimento. São espíritos missionários, né? Que têm as suas missões de trazer aí. A gente vai tendo os encarnes aí, a gente teve de Allan Kardec, depois nós tivemos também, isso citando só alguns, né? Kardec, depois nós tivemos aí Chico, né? O nosso querido Chico, temos aí também o Emmanuel, né? Então, essas voltas, elas vão impulsionando, porque são espíritos que trazem, né? Uma ideias, artes, né? Trazem um desenvolvimento. Bom, e depois Kardec nos diz: o velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, como com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então é isso aí que vai acontecer com o mundo que a gente conhece. Ele vai estar morto. Ele vai estar nos livros de história. Oh, mas eu gosto tanto daqui. Só que vai vir um melhor. É isso, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente vai estudar história, a gente vê, por exemplo, períodos muito, muito violentos, períodos que o pensamento era voltado de uma forma a abranger poucas pessoas. Nós tínhamos lá os reinos, então a pessoa fazia parte do centro do reino, era uma divisão muito ruim, eram penas bárbaras, né, de estroncamento, uma brutalidade absurda, né? E aí nós vamos desenvolvendo aquilo que ficou para trás na Idade Média, aquelas guerras, né? Aquele mundo violento, ele acabou. E a gente olha para trás e fala assim: nossa, que absurdo, né? Vai acontecer a mesma coisa com a gente. O pessoal lá da frente, eu não vou falar ano porque eu não sei, mas lá na frente vão olhar para trás e falar: como é que aquele povo de 2023 atrasado vivia daquele jeito? É isso, faz parte, né? Porque nós vamos melhorando e vamos destruindo. Então, com esses tempos que serão chegados, o velho mundo vai estar morto, né? Esse modo como a gente vive não vai existir mais. Vai ter uma forma muito melhor de se viver. Como é que vai ser? Não sei, né? Se eu soubesse,
Se a gente soubesse, a gente estava tentando, mas a gente precisa desenvolver para entender aquilo lá. Então a gente vai aprendendo aos poucos. Depois ele diz o seguinte, ó. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar o atual estado de coisas. E é isso aqui. Todo mundo sabe, né? Por mais que nós, né, talvez tenhamos uma condição boa, uma organização, a gente sabe que é difícil viver aqui do jeito que a gente vive. É muito difícil, né? Todo mundo agora, por exemplo, está com a porta da casa trancada, sabe que vai ter irmãos nossos que vão dormir na rua, sabe que provavelmente nesse momento está acontecendo diversos crimes, sabe, por exemplo, que hoje tem crianças que estão passando por necessidades absurdas, né? Que tem idosos hoje que estão ao relento, que essas crianças que estão sendo muitas vezes agredidas e abusadas provavelmente vão ter uma dificuldade muito grande na vida adulta por causa da sua formação, né? Então, está a desejar. Não está bom. Não está bom. Nós temos que melhorar em muito. E é isso que Kardec está falando para nós aqui. E aí depois ele diz, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. E é isso mesmo. Só resta o desenvolvimento moral. Por quê? A gente já consegue construir casa, né? Eu moro num prédio. Um monte de gente, um em cima do outro. Olha aqui que coisa grande que a gente consegue fazer. Mas tem gente que dorme na rua. Mas tem gente que está passando... A gente conseguiu fazer materialmente as casas. Mas a parte moral, a gente não conseguiu abrigar todo mundo do planeta. A gente desenvolveu a agricultura, a pecuária, a conservação de alimentos, mas não estamos distribuindo da forma adequada, porque ainda tem gente que passa fome. Então, a parte material a gente conseguiu, né? Eu brinquei com anestesia, mas tem gente que está com problema de saúde e a gente não está distribuindo para todo mundo, né? Então, a parte material, claro que ela vai continuar se desenvolvendo, né? Mas ela já está no estágio avançadíssimo. Mas a moral a gente ainda não conseguiu alcançar. Então, por isso que Kardec está falando que é o complemento agora. O material se desenvolveu, é hora do desenvolvimento moral. E aí ele diz, quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então ele diz, ó, quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Por quê? É aquela frase famosa, né? Tudo sei que nada sei. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que o buraco é mais fundo. Então, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente percebe como a gente tem que melhorar, porque o conhecimento esclarece, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente fala, é isso aí. Aí, quando você estuda um pouquinho, você fala, não, tem mais um pouquinho aqui. Aí você vai estudando, você vai vendo a profundidade da questão, né? Então, quanto mais a gente avança, mais a gente sente o que está faltando. Sem que, entretanto, se possa definir claramente o que seja. Então, eu estou aqui falando que a gente constrói casa de tijolo, segura, mas que nem todo mundo está abrigado. Mas a gente não consegue ainda fazer essa divisão, porque a gente sabe que precisa, sabe que é necessário, mas ainda não estamos nos organizando, não sabemos como fazer isso direito, né? Por isso que ele fala, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. Isso é efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então, a gente já tem consciência de que é preciso dividir, né? Então, porque a gente vai... É um efeito que se opera em prol da regeneração. A gente estuda e fala, nossa, eu estou estudando, mas eu preciso usar isso para melhorar, né? O cientista, muitos deles, a gente vê um cara assim,
Vou dar um exemplo. Minha mãe teve câncer. Eu preciso descobrir o que é isso. Mesmo que a mãe dele já morreu, ele fala, não, eu preciso descobrir o que é isso para que a mãe de alguém não morra disso mais. Então, é esse sentimento que vai aparecendo e a gente vai buscando as respostas, buscando a melhora, e esse é o trabalho que vai ajudando a regeneração. Né? E depois ele diz, surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Então, imaginem aí um amante da música, né? Nós estamos falando aí de música clássica. O cara vai lá e escuta um Chopin e fala, meu Deus, a gente tem que divulgar isso. Aí ele estuda, aí ele vai ensinar, e ele vai querer ensinar a criança. São desejos, são aspirações, e a sociedade vai fazendo isso com pressentimento de um lugar melhor. Por mais que a gente tenha esse conflito, o nosso egoísmo, né, uma dificuldade de dividir as coisas, se a gente conversa, todo mundo quer um lugar melhor. Né? Às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, dá um conflito, mas essas aspirações, esses desejos vão aumentando. Né? A gente vê pessoas que buscam aí no trabalho voluntário, pessoa que acorda cedo para fazer trabalho voluntário, o que ela quer? Ela quer perder o domingo, né? Que ela podia estar tomando um café com calma. Ela quer um mundo melhor. Provavelmente um mundo que ela nem vai ver, pelo menos com os olhos que ela tem agora, né? Que ela vai... Gerações que vão trabalhar com isso. Então, são essas aspirações, né? Para um mundo melhor. Seja no campo das ciências, nas ciências exatas, biológicas, na medicina, seja na arte, né? Seja no campo que for. E essa aspiração de um mundo melhor, ela está em nós. E a gente busca, talvez até muitas vezes inconscientemente, trazer isso. Né? Bom, está chegando aqui o final, eu não vou passar para o 7, não. Mas é importante a gente fechar aqui com esse desejo e essas aspirações nesses campos, e até quando a gente for assistir um jornal, ler uma notícia, a gente olhar com essa visão, né? A gente vê que a sociedade, mesmo que ainda muito vaidosa e que as pessoas muitas vezes têm invenções ou trabalhos que buscam a parte financeira, né? A gente pode começar a observar como o ser humano busca plantar sementes. É quase que uma coisa que está em nós. E uma vez, teve uma comunicação, agora eu não me lembro se alguém me contou, ou se eu estava presente, talvez alguém tenha me contado. Que um espírito falou, olha, a evangelização é muito importante, porque você põe uma semente lá. Aí, às vezes, lá na frente, a gente consegue, numa comunicação, resgatar. Foi um amigo meu que me contou. Resgatar lá no que ele aprendeu quando era pequenininho, um sentimento para trazer ele para fora daquele ciclo vicioso, daquela coisa. Então, vejam, a evangelização, por exemplo, é uma semente que as evangelizadoras aí que trabalham muito, plantam em busca dessas gerações futuras. Também os compositores, os artistas, os escritores, né, os professores, a gente vai plantando, né? Vai debatendo, cada um pensa de um jeito, vamos respeitando os pensamentos, mas percebam que o ser humano busca essa melhora. E esse sentimento de que o mundo vai melhorar, às vezes a gente dá uma desanimada, faz parte. Mas ela, em geral, ela está, né, em nós. Tanto é que a gente continua trabalhando, né? A gente não desiste. Então, né, Carlos, e é tudo tão atual, né? Está falando aí, atualíssimo, essa oposição de ideias, né? Ele fala que daí é que vão surgir, né, desse confronto, que vão surgir as coisas novas, né, um mundo novo. Então, é muito interessante. E a impressão que a gente tem é que o mundo está de pernas para o ar, mas é a evolução, né? É a reforma da casa, é a reforma do planeta. E nós temos que estar preparados
para tudo isso. E qual é o nosso preparo? É o que a Marlene falou, ser brando, pacífico, né? Não entrar nessa de querer dar uma de sabidão, não, e ficar querendo brigar. Eu sempre lembro da Marlene, tá igual Dom Quixote quebrando os moinhos, destruindo os moinhos, né? Então, nós temos que construir o nosso mundo interno, que está também desorganizado, desequilibrado, né? É isso aí. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém, tá todo mundo com calor, né? Mas vai piorar o calor, hein, gente? Tava conversando com o Tonho aqui. Abram as Mas eu janelas. tô com um pouquinho de frio aqui, não estou com calor, não. Também não estou com calor, não. Peguei até a blusa aqui, ó. Agora que me deu calor, que a blusa até caiu aqui atrás. Mas eu estou com frio. Não, sou eu que estou encalorado, então. No retiro o que eu disse. Mas diz que tem frio, um calor bravo mesmo, né? Nossa. Tem lugares aí que já estão chiando, né? Mas é isso aí. Casa em reforma, eu já reformei minha casa muitas vezes morando nela. Ai, mas é uma encrenca só, viu? A gente quer chorar e sumir para a casa do vizinho. Eu que o diga, viu, Marlene? Então, mas não tem jeito, você tem que ficar na sua casa mesmo. Então é isso. É o que nós estamos vivendo, né? Tem dia que você fala, não é possível que está acontecendo tudo isso. Mas tem que ficar quietinho, fazer a limpeza na hora que o pedreiro vai embora. Ter paciência com ele. É isso aí. Vai deixar a casa melhor, não é? E depois a casa fica boa. Fica boa, né, Caio? Senão não tinha sentido, né, Marlene? É isso aí. Depois a varanda gourmet fica pronta para receber os amigos. Né? É isso aí. Muito bem. Muito bom. Então, muito bonito está esse estudo, né? Tá mesmo.